Bom, galera, hoje a nossa aula sobre classicismo, né? Aula 4 do módulo de vocês, tá? Então nós vamos hoje passear pelo momento do amadurecimento de todas as ideias que nós vimos durante a aula passada, que foi a aula sobre humanismo, certo? Quando surgem aquelas ideias do Renascimento, né, que vem da Itália. Então hoje nós vamos ver as situações que foram geradas a partir, né, do start, daquela mudança ali que ocorreu, né, do período medievo, ligado ao trovadorismo, tá, até esse momento, que eu chamo de momento de amadurecimento, porque nós não teremos, certo, no campo da formação, tá, das características, nós não teremos tantas diferenças sobre o que, de certa forma, nós vimos com o humanismo. As diferenças virão no campo da constituição da literatura, né? A literatura clássica trará outros panoramas para o universo da literatura, né? Das artes literárias, e, né, algumas outras questões que serão extremamente importantes para nós, para que a gente possa entender o que vem depois, porque todo o período, né, a era colonial da nossa literatura, certo? Já aqui, né, ela é influenciada por todas as questões que envolvem aí o classicismo, certo? Até vocês vão encontrar classicismo com sinonímia para quinhentismo também. Né? Quinhentismo que nós vamos ver como primeiro momento aqui da literatura, né? O marco do início da literatura, mesmo sendo um período em que nós tínhamos uma situação bem mais documental, certo? Ali dentro daquilo que é chamado de literatura dos viajantes, ou dos cronistas viajantes. E no segundo momento em que entra a literatura de catequese, né, e já há ali a formatação de alguns panoramas literários na construção que há, né, para aquilo que foi utilizado como ferramenta de catequese. E isso nós vamos conhecer como quinhentismo, né? Mas o quinhentismo ele vai abraçar as questões aí a partir do classicismo também, né? Claro, vem na bagagem do colonizador, e logo depois nós temos o barroco, temos o arcadismo, né? Nessa tríplice situação aí da era colonial. Aqui, né? Para as próximas aulas. Hoje vamos ao classicismo, mas antes de entrar no conteúdo, vamos dar aquela passeada, né, sobre as situações que envolvem o classicismo e o Enem. Então, como o classicismo pode ser cobrado no Enem? Nas questões, né, nós teremos a possibilidade de encontrar os panoramas que envolvem as importantes mudanças ocorridas no período e a influência destas na arte literária, como eu falei. Né? Então nós teremos um classicismo que vai deixar um legado, né, muito positivo para aquilo que foi construído depois. Falo positivo porque é um legado que vai permear, né, por muito tempo a literatura nacional, e acaba se tornando, de certa forma, um patrimônio atemporal, certo? Falo isso quando percebo que a importância, né, do maior poeta da língua portuguesa, colocado nessa condição pela crítica literária, que é o Luís Vaz de Camões, deixa um legado que vai ser, né, trabalhado não só na era colonial, mas também em várias outras situações ligadas à dita era nacional da nossa literatura. Então, dá-se aí uma condição de importância, né, para o classicismo em função dessas questões, que nós veremos com mais detalhe daqui a pouco. A segunda parte dessa expectativa sobre como é cobrado no Enem, além dessa questão da influência, né, nós temos também a condição de perceber, né, essa situação como um aporte, né, vindo do que? Da maturação das ideias do Renascimento italiano na Europa.
Nós vamos perceber que o humanismo termina e quando o Sá de Miranda volta da Itália com as ideias, né, do Renascimento ali, ele poeta, né, a constituição da arte literária que surge, né, com outras situações de constituição, como isso vai influenciar Portugal, vai influenciar ali, né, a Europa e, claro, né, por termos sido, melhor dizendo, colônia de Portugal durante muito tempo, vai influenciar também a nossa literatura. Então, prestar atenção nesses panoramas, né, panorama de mudança, que aí nós já estamos vendo desde o humanismo, tá, e como isso, né, influenciou a arte literária e o pensamento também, né? Eu já falei sobre isso, repito. O Enem é uma prova de contextualizações, não é? De intertextos, de interdiscursos. Então, a gente precisa estar preparado para trabalhar o classicismo, o Renascimento, né? Dentro de expectativas literárias, filosóficas, históricas, enfim, né? E um aporte aí, utilizando o termo que está no slide, bem extenso. E aí, dicas. Mantenha o foco nas principais características do período, né, nós veremos hoje, e nas diferenças entre a arte literária clássica e a arte literária medieval, né, o que há de diferença entre o classicismo e o trovadorismo, tá? Na composição, na estrutura do texto, nas expectativas do que a arte literária foi do trovadorismo passou a ser para o classicismo. Aprofunde o conhecimento sobre a obra do poeta português Luís Vaz de Camões. Isso, né, falou de classicismo português, falou de Camões, certo? Como eu citei há pouco, né, para o estudioso, Camões é o maior poeta da língua portuguesa. Então, se eu vou estudar classicismo, eu tenho, claro, né, que pegar muita coisa para minha bagagem, né, sobre esse poeta, já que ele é tão importante para aquilo que foi, né, constituído na literatura em língua portuguesa. E aprimorar o conhecimento sobre a estrutura das duas, né, produções literárias, dos dois tipos, podemos dizer assim, né, de produções literárias, tá, do período, né, que é o soneto e a epopeia. Nós vamos ver, né, que em função do Camões, tá, o soneto bem mais, né, torna-se uma composição, um estilo de composição poética, certo? Muito importante, né? Como eu falei, né, para toda a composição da literatura para nós aqui, porque nós vamos ter sonetos passeando por quase todos os períodos da literatura, né? Para se ter ideia, até no modernismo ali, na segunda geração, né? Naquela ideia que vocês vão ver quando há o início de um amadurecimento das ideias sobre o que é literatura, qual é a função e o papel do escritor, do poeta, enfim. Nós vamos ver que há um retorno dessa condição de escrever sonetos, né, que foi negada, né, veementemente ali pela primeira geração, porque queria romper com padrões, todas aquelas circunstâncias, né, que eram muito evidentes, né, porque estavam em confronto com aquilo que o parnasianismo na arte poética promoveu para a literatura, tá? E aí nós temos o soneto, né, para o sim, para o não, para o fazer e para o não fazer, como uma estrutura poética, né, um tipo de poema muito, muito bem, né, quisto, certo? Ou não, né, pensando na primeira geração do modernismo, mais importante para a literatura. Lá fora e aqui, claro. E aí sim, caímos no classicismo, ou melhor dizendo, levantamos para o classicismo, né? Vamos pensar assim, já que tem muito a ver com a questão do renascimento, né? Renascer, então vamos passear por esse período tão legal das artes, ali no momento pré-colonial, né? Pré-expansão marítima, todas aquelas questões que vão envolver muito o classicismo. O slide começa com uma citação, né, um trecho, na verdade, de uma das obras mais importantes do período, As Armas e os Barões Assinalados, que
da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados. Esse trecho é da obra Os Lusíadas, né, do poeta português Luís Vaz de Camões, que eu já citei há pouco. Então, seja na epopeia, seja na lírica, tá? Não que a epopeia não tenha momentos de lirismo, tem sim, tá? Mas quando eu falo de lírica, eu estou falando dos versos, né, em forma fixa, do soneto, tá? E do outro lado, as epopeias, né, no caso do Camões, a grande epopeia, né, que é os Lusíadas, que, né, só para configurar aí a condição, né, narra em versos a trajetória das navegações do Vasco da Gama, né, empreitada do Vasco da Gama ali, e, né, como é da estrutura do épico, né, da epopeia, tinha a função de glorificar, né, de homenagear os feitos heróicos, seja de um povo, seja de uma persona. Tá? Então, os Lusíadas é uma homenagem, aí, foi construído para glorificar o povo português a partir, né, dessa condição, né, da expansão marítima, né, desse empreendimento aí da coroa portuguesa com relação à navegação. Seguindo, vamos saber que o classicismo foi um movimento de renovação. Isso aí já está bem claro. Então já vem a primeira dica, né? Se vocês encontrarem questões que colocam, né, o classicismo fora dessa condição, né, de ser um momento de renovação, o amadurecimento, né, ser ali um momento, né, de amadurecimento daquilo que nós vimos no período de transição, que foi o humanismo, mas que, claro, óbvio e evidente, desde o humanismo vem trazendo todo um processo de renovação, né, nas artes literárias, tá? Fuge. O classicismo foi um movimento de renovação. Né? Ele surge na Itália, tá? E está intimamente ligado ao movimento renascentista, né? Que vem com a ideia de renascimento, de renascer, né? Renascer a partir do quê? A partir da cultura conhecida como cultura clássica. Eu já falei isso na próxima aula, repito agora. Toda vez que vocês ouvirem, né, ou lerem nas questões de provas e afins o termo clássico, classicismo, lembrem-se da cultura greco-romana ou greco-latina, que é justamente onde o classicismo, né, vai beber ali, vai maturar, certo, os seus ideais para poder se fazer, né, presente, tá, dentro dos aspectos do pensamento, das artes e de tudo mais que passou a acontecer no período. Os artistas intelectuais renascentistas consideravam a antiguidade clássica greco-romana como um exemplo a ser seguido, porém não limitavam, né, não se limitavam, perdão, a imitá-la. Vão lá, né, e já pensam em criar aquilo que é visto como original, certo? Por exemplo, acabei de citar agora os Lusíadas, né, do Camões. É um texto épico, tem a estrutura do texto épico, né, o texto épico que vem em sua origem muito ligada à cultura clássica, né, greco-romana, né, citando Homero, aí, a Ilíada e a Odisseia, perdão, e a cultura romana com a Eneida, do Virgílio. Né? Então nós temos aí esse aporte para a epopeia clássica. Mas o que é que acontece? Quando Camões pega o tipo, né, a construção, melhor dizendo, né, o gênero, para não confundir com tipo textual e gênero textual, pega o gênero epopeia, vou policiar para não ficar repetindo o tipo, ele constrói a partir do quê? A partir daquilo que, para ele e para o povo português daquela época, era importante. Né? A situação ligada às grandes navegações. Então, ele buscava, né, com essa condição, levar, certo, a situação para aquilo que, para ele, enquanto poeta, né, português, e para o povo, certo, de Portugal, e para o rei, né, a quem os Lusíadas é dedicado, tá, algo que fosse representativo ali
né, tanto para a época como para o seu povo. Tá? Então, por mais que existisse todo um ambiente, né, que caracterizasse a arte literária como, né, algo que vem de um momento clássico, certo? Que vem de um panorama clássico, né, aquilo que ela é construído prezava também, claro, né, para aquilo que levasse originalidade, né, e falasse das aspirações pontuais ao período. Tá? Contexto histórico, não pode faltar. Olha aí. Início da Idade Moderna, né? Então nós sabemos que quando o classicismo começa, tá? Historicamente a Idade Moderna também começa, certo? E aí com isso nós temos um fim, né, da Idade Média, o fim da Era Medieval, tá? A unificação da Península Ibérica em Portugal, vocês vão estudar sobre a Península Ibérica e vocês vão saber o quão importante essa península foi, certo? Para Portugal e os povos, né? Aquilo que se formou ali em nação, tá? Falando de divisão hegemônica de pátria, nação, em Portugal, Espanha, enfim, aquilo que faz parte ali, tá? Porque a Península Ibérica era um ponto crítico para as navegações, né? Porque era muito invadido por mouros e ficava aquela disputa, porque era um caminho muito propício, né? Para poder ascender a África, as Índias, né? Ao Oriente. Então isso se tornou um objetivo, claro, as grandes navegações tinham esse objetivo, né? Eu já falei isso na aula passada, né? Os reinos perceberam que eles podiam chegar até os povos com quem eles negociavam apenas com atravessadores, né? Eles poderiam subir para ir comprar seda, especiarias e, claro, conquistar outras terras também. Isso, né, geograficamente falando, teve muita influência com relação à Península Ibérica e quem, certo, dominava aquela parte ali durante esse período. Então, com essa unificação, né, as coisas se tornaram mais promissoras, as possibilidades se tornaram, né, mais concretas para a empreitada das grandes navegações. E o fim do classicismo está para o ano da morte do Luís Vaz de Camões, em 1580. Finda-se o classicismo em Portugal. Características do período. Humanismo, né, que nós vimos como o momento de transição anterior ao classicismo, certo? E aí eu não preciso falar muito sobre essa característica, né, a valorização do homem, que é colocado no centro do pensamento filosófico, lembrar que essa questão do homem no centro, né, está para o antropocentrismo, né, que se opõe ao teocentrismo, que era a concepção, né, que existia durante todo o período medieval. Tá? Então, o humanismo agora, né, está para o classicismo enquanto característica. E isso é muito, muito interessante, gente, porque vocês vão perceber como essa ideia do homem no centro das coisas ela vai, né, permitir que outras situações, certo, ocorram e que essas situações influenciem bastante a literatura, o panorama social, econômico, entre outras coisas. Né? Nós vimos na aula anterior uma referência à burguesia, né? Aquilo que passa a surgir, que vai se tornar muito forte, né? Que é, né, a burguesia porque vem dos burgos, né, que eram pequenas cidades, e as pessoas, essas pessoas começaram, certo, um processo de mudança dentro do panorama econômico, né, que durante o trovadorismo, durante a era medieval, era um panorama feudal e passou a ser um panorama diferenciado, com a ideia, né, que vai amadurecer para aquilo que nós conhecemos hoje como capitalismo, né? Acúmulo de bens, de riquezas. Alisson, pode falar, meu querido. Nesse período aqui, eles estavam trazendo também aquele período socrático, né, filosófico, lá da Grécia. Não era isso? Sim, sim, sim. Então nós vamos ter um apanhado
nesse período sobre as questões filosóficas, inclusive, né, com influência, tá, para a constituição da arte, né? Nós vamos ter mais uma vez a questão platônica aí envolvendo. Alisson, perdão, é Alisson, isso mesmo. Como o pano de fundo, né, de influência está ligado à cultura greco-romana, e a gente sabe, né, principalmente na Grécia, nós temos o berço aí da filosofia ocidental, né? Então, vai influenciar bastante. Vocês vão ver, por exemplo, que até os poemas do Camões existe uma base de temática, né, filosófico-reflexiva, podemos dizer assim. Né? Vocês vão ver já em uma das situações aqui. Né? E isso mesmo, né, a chegada do mercantilismo, né, que aí a gente retoma aquela pauta que eu citei há pouco, né, a pauta da questão que envolve a ascensão da burguesia, o acúmulo de riqueza, né? E aí, como eu falei, vai derrubar, né, aquele sistema feudal ali, né, de suzerano e vassalo, né? O nobre com muitas terras e o vassalo ali, né, sendo subserviente para poder viver naquele espaço que era cedido pelo nobre. A próxima característica, o racionalismo, né? Racionalização, reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem no mundo. Então, perceber, outra questão interessante para vocês guardarem aí, tá? Seja para o foco na literatura, seja não, né? Seja para qualquer outra situação que envolva aí o pensamento clássico, essa ideia do racionalismo, né? Essa ideia de objetivar, de racionalizar as coisas, né? Levar as coisas para o lado da razão, né? Do racionalismo. Isso vai ser muito importante, falando de literatura, em vários momentos, certo? Porque toda vez que a cultura clássica ela for, né, o mote, o pano de fundo, a inspiração para algum momento da nossa literatura, certo? Vocês vão ver como essas questões do racionalismo, que pode estar ali incluído no momento de formas diferentes. Ora, vocês vão perceber que isso vai estar ligado à percepção das coisas, uma percepção mais racional, mais tranquila, mais objetiva. Ora, vocês vão perceber que essa questão do racionalismo envolvendo a arte literária do classicismo, ela tem a ver com estrutura, né? com a condição do texto dentro da sua estrutura, né? A formalização do texto, tá? Então, tudo isso, né, vai fazer parte ali de momentos diversificados da literatura, sempre que essa condição do classicismo, né, da arte clássica for, certo, inspiração, tá? Nós vamos ter no arcadismo, nós vamos ter no parnasianismo, tá? No simbolismo também, até mais falando de composição, de estrutura de texto, certo? Então nós vamos perceber como isso aí vai ser muito importante à medida, né, que formos avançando aí para os períodos, certo, da literatura. Aí o Alisson colocou as grandes navegações e também por conta da burguesia. Sim, isso mesmo. A burguesia é um papel fundamental. Nós vamos ver com muito mais força, com bem mais detalhes, né, quando chegarmos ali para estudar, quando estivermos estudando, melhor dizendo, o período de transição entre, né, um momento, né, de mudança. Vou falar período de transição porque senão a gente vai confundir com a ideia que a gente já colocou em literatura, né, em humanismo e pré-modernismo. No momento da mudança entre arcadismo e romantismo, como a burguesia vai ser citada ali em diversas situações, né? Valorização da cultura grega, já falei, né? A ideia do paganismo, claro, né? Que evidenciar os deuses da cultura grega, né? Dentro desse panorama, né, pagão,
era uma forma de se opor àquilo que nós tivemos durante o trovadorismo, né? Que é a ideia do teocentrismo. Então nós temos ali um panteão de deuses, né? E essa questão pagã envolvendo aí, certo? Essa valorização que é pertinente ao classicismo como forma de oposição e, claro, né, se torna inspiração. Então, dentro das obras, nós vamos ver em determinados momentos, por exemplo, nos Lusíadas, posso citar como exemplo a personificação de seres mitológicos, né, as ninfas do Tejo, né, Gigante Adamastor, todas essas situações que vão envolver o momento aí de valorização da cultura grega, né, relacionada. Carpe diem, olha aí, né, falei há pouco sobre mudança entre arcadismo e romantismo, tá? E isso Ulisses, né, que é um dos personagens, o Alisson colocou Ulisses, né, que é um dos personagens ali do épico, né, do Homero, da Odisseia. O Carpe diem, o aproveita o dia. Nós vamos ter esse termo como grande característica para o arcadismo, mas o Carpe diem já se encontra dentro das expectativas, né, do verso camoniano também. A ideia que eu falei há pouco, né, sobre um processo de reflexão filosófica que a obra do Camões também vai trazer, né, vai mostrar uma condição da vida como efêmera, como transitória, como passageira, né? Então, nós temos que aproveitar o dia, nós temos que aproveitar o momento, né? Partindo da premissa que, né, tudo é efêmero, tudo vai passar. Então, há uma grande base, um grande alicerce aí, filosófico, né, de reflexão filosófica nessa questão. E o Carpe diem, ele vai aparecer no classicismo, vocês vão ver que também vai estar presente no barroco ali, em alguns sonetos do Gregório de Matos, certo? E depois com mais similaridade àquilo que nós temos agora com o classicismo no arcadismo, né? Essa ideia de se integrar com o meio, de aproveitar o dia, aproveitar o momento. No arcadismo ela vai ser muito forte, tanto que, como eu falei, vai marcar ali o Carpe diem como uma das características dos lemas, né, que o arcadismo possui. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão a gente vai, né, fugir do nosso foco, que é o classicismo. Equilíbrio formal, falei sobre isso há pouco, né? Utilização de poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. Tá? Então, o que é que nós temos? Né? Nós temos o soneto como grande composição para o período. Então, o soneto é visto como uma forma fixa, porque ele sempre vai ter esse soneto, né, que vem do Renascimento italiano, né, vem dessa, né, nova concepção que surge, né, para a composição poética, e passa a ser, né, o grande processo de composição para o classicismo é chamado de forma fixa, porque ele sempre vai aparecer da mesma forma, ele sempre terá a mesma quantidade de versos divididos ali nas estrofes, né? A metrificação, a quantidade de sílabas poéticas também vai ser a mesma, e esse soneto que a gente vai conhecer muito, como eu falei, né, desde o classicismo até ali o modernismo, né, levado à sua condição, né, pelo Camões para nós. E aí, falando de estilo, né, tá aí, né, o dolce estilo novo, ou doce estilo novo, né, em bom português, não que eu tenha dito em italiano, né, espero que nenhum italiano me ouça, tá? Eu só brinquei, fiz caricatura do italiano, não sei falar italiano. Olha aí, gosto pelo verso decassílabo, 10 sílabas métricas, em substituição à redondilha maior, que eram, né, os poemas em verso de 7 sílabas. Certo? Lembram, né? Redondilha maior com 7 sílabas, redondilha menor com 5 sílabas poéticas. Aí eu estou falando da poesia palaciana que nós vimos para o humanismo, né? E esse verso decassílabo, ele vai estar distribuído dentro do soneto. Já já nós vamos ver a estrutura do soneto, né, para além da questão da métrica.
decassílaba aí dos versos, né? Existe uma questão de estrofação também ali, a quantidade de estrofes, que é, né, característica para o soneto. E Camões, o autor mais importante aí para o período, tá? Olha aí. A poesia épica do classicismo recuperou as grandes epopeias greco-romanas. Né? Já citei isso, já falei sobre isso. Tá? Quando falamos de poesia épica clássica portuguesa, estamos falando dos Lusíadas, certo? E a poesia lírica, né? Já falei ali, o doce estilo novo, definindo uma nova concepção do amor, né? Aí vem as questões de platonismo, né? As questões platônicas ali envolvendo aquilo que nós, de certa forma, já discutimos antes, né? Da visualização da mulher, né? Como um ser que passa a ser inspiração, né? Toda aquela questão da não perspectiva do amor carnal, sendo que o neoplatonismo ele, né, humaniza um pouco mais a mulher, tal, porque era uma formatação que seria necessária para a condição daquilo que a gente chamou de humanismo, mas para todos os efeitos, se a gente vai num contexto mais generalizador, a mulher ainda dentro do panorama, né, da lírica clássica, e para o que vem depois, vai assumir essa posição de intocabilidade, né? De condição ali da consagração, certo? Do amor carnal, todas essas coisas. Isso nós vamos ver até, eu acredito que eu até já citei isso, até a terceira geração poética do romantismo, certo? Com Castro Alves, que começa a trazer a mulher, né, para o campo mais humano, mais carnal da coisa, né? Tudo bem que vocês vão se deparar com um Gregório de Matos no Barroco que tem uma pauta erótica transgressora, né, para sua arte poética, certo? Mas isso aí é um capítulo à parte, né, que está envolvido com um processo ligado ao momento barroco. E aí nós vamos entender as razões pelas quais, quando estivermos estudando barroco. E aí, ó, medida nova. Né? Ela diz respeito não só à utilização dos versos, mas traz um elemento a mais. Que elemento é esse? Né? Utiliza versos decassílabos e formas fixas. Tá? Isso aí, a imagem fala, né, da questão da mudança entre a poesia palaciana, né, e o que nós vamos ver para agora, que é o soneto. Certo? E os representantes. Na literatura nós vamos de Camões, né, citado, né, os Lusíadas, e alguns que nós já vimos durante o humanismo, mas claro, né, como o humanismo foi um período de transição, aí fica mais uma situação para vocês, né, não passarem por problemas, caso vocês sejam tarifados sobre em qual posição colocar autores como Dante Alighieri, o Petrarca e o Boccaccio, que nós vimos, né, ali nos estudos sobre o período humanista, eles estão para todo o período, né? Seja para o período de transição, porque aí nós temos o início da questão, já que eles são italianos e é na Itália que o Renascimento surge, e quando essas questões, não amadurecem, como eu falei no início da aula, para o classicismo, claro que eles também serão, né, representativos para o período, certo? Nas artes plásticas nós temos aí o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael Sanzio, artistas que vocês vão com certeza estudar nas aulas sobre arte, né? São artistas referência para o período, né? Sobretudo Leonardo da Vinci e Michelangelo, tá? Opa, Marcondes Bardo fez uma pergunta. Deixa eu responder ao Marcondes. Por qual motivo o paganismo e o humanismo não podem ser a mesma característica, sendo que trata-se da valorização do homem? Pergunta até pode ser um pouco óbvia, mas veio à mente. Não, Marcondes, não é óbvio não a pergunta. A pergunta é muito interessante.
a gente pode chegar à conclusão de que o paganismo ele está incluído na condição do humanismo, já que o humanismo, né, tem a sua referência na cultura clássica greco-romana. Vamos pensar a ideia de valorização do homem a partir das questões que envolvem, né, o paganismo, porque se nós formos pegar essa ideia de panteão, né, dos deuses gregos, nós teremos uma relação mais próxima, podemos dizer assim, né, dentro da constituição da mitologia entre Deus e o homem. Né? Quem conhece, por exemplo, a mitologia grega sabe que, né, os deuses tinham uma relação ali de proximidade com os homens, né? Tinham até, entre aspas, né, inveja de certas características que só os homens possuíam. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, aquele quadro, a criação de Adão, né, que mostrava Deus ali tocando o dedo. Tudo bem que Deus, quando a gente parte da premissa, né, da divindade, quando a gente fala da divindade ocidental Deus, certo? Quando a gente pega esse aporte do Renascimento, o Deus é o Deus que pode sobrepor a questão do cristianismo necessariamente, né? Deus, né? O Deus, ele pode ser representado dentro de outras expectativas mitológicas. A gente sabe disso, né? Várias mitologias, mundo afora, aí, trazem uma concepção de uma divindade maior, né? E seria chamada de Deus. E como aquele Deus da obra lá tenta tocar, do Michelangelo, se não me falha a memória, se eu errei, alguém me corrija, tocar, do Michelangelo não, é dele mesmo, acredito que seja. Se errei, alguém me corrija, por favor, tá? Tocar o dedo do homem, né? E como parece que é ele que está mais, né, tá se esforçando mais para fazer isso do que, certo? O homem que está lá naquela posição, né? Ali, lá, né? Alguém que tem consciência da sua condição de importância, com um dedinho assim bem calmo. Então, dá para envolver as duas coisas, né? Eu só não posso dizer assim que paganismo e humanismo estão ali em sinonímia, né? Em condição de sinonímia para uma mesma condição. Eu posso substituir paganismo por humanismo? Não necessariamente em todos os aspectos, porque quando a gente pensa em humanismo, a gente pensa em uma coisa mais abrangente, mesmo sendo, né, a característica propriamente dita ao período. Quando a gente fala de paganismo, a gente está falando de um recorte específico da cultura clássica, né? Que é aquele que veio para se opor à questão, né, teocêntrica do trovadorismo, a época do trovadorismo. Não está mais, Marcondes, a relação com certeza. Tá? Se, por exemplo, a questão condiciona que paganismo e humanismo não estão interligados, tá? Ou que não há uma relação, certo? Aí, né, sabemos que pelas situações que vimos até agora, e essa situação não é adequada, né? Então corremos dela a todo vapor, porque há uma relação plena. Ok, Marcones? Professor, Opa! Muito bem. assim, no slide anterior, estava Sim. informando que os versos eram feitos em decassílabo. Isso. Utilizar versos decassílabos. Só que a minha dúvida era decassílabos no mesmo verbo ou a cada palavra era uma decassílaba? Eu não entendi. Não, Tibério. A questão dos versos decassílabos, quando a gente fala de verso decassílabo, a gente está falando do verso inteiro. Então, o que é que acontece para a contabilização da sílaba poética, aquilo que a gente vai chamar de escansão? Eu vou contar a sílaba de todas as palavras que fazem parte daquele verso e vou perceber que eu tenho 10 sílabas poéticas, certo? No verso inteiro. Então é o verso inteiro que é decassílabo. Todas aquelas palavras que fazem parte do verso ali. Quando são contabilizadas em sílaba poética, vou já explicar porque estou reforçando a ideia de sílaba poética, eu tenho um verso decassílabo. Qual é a diferença? Quando eu conto sílaba poética, eu tenho, certo,
determinados detalhes que são diferentes da contabilização da sílaba como nós conhecemos, né, dentro do processo gramatical. Certo? A sílaba poética ela vai ser contabilizada em uma condição que palavras que terminam com uma tônica e a próxima palavra que começam com a átona, eu vou linkar, eu só tenho uma sílaba ali, certo? Não vou contabilizar. Por exemplo, eu tenho uma palavra anterior com 2 sílabas, a última sílaba é tônica. Aí a próxima palavra do verso tem mais 2 sílabas, só que a sílaba que começa ali, a próxima palavra é átona. Então eu vou contar uma sílaba, 2, 3. Certo? Eu não vou contar 1, 2, 3, 4, como eu faço comumente, né, se estiver contabilizando sílabas gramaticalmente. E a outra característica da contabilização de versos da sílaba poética é que quando a última palavra do verso termina com sílaba átona, eu não contabilizo ela. O verso morre ali na sílaba anterior. Então, dentro desse panorama, eu vou perceber que o soneto, que vai ser a grande forma fixa do momento, sempre que eu contabilizá-lo, eu vou fechar 10 sílabas poéticas. Por isso que decassílabos. Certo? Então, no caso, são decassílabos no total do verso, né? No total do verso. Isso, perfeito, no total do verso. Cada então, verso apresenta 10 sílabas poéticas. Então, essas 10 sílabas poéticas são tônicas. Isso. São contabilizadas a partir das sílabas tônicas, mas as sílabas átonas também são contabilizadas. Elas só fazem esse link quando uma palavra termina com átona, com tônica, e a outra começa com átona. Aí essa começa com átona, eu vou contabilizar uma só junto com a tônica da outra palavra, certo? Mas todas as sílabas ali, tá? São contabilizadas. Por exemplo, se o verso termina com a palavra tônica, eu vou contar até a última palavra do verso. Se as duas palavras ali ladeadas, né, no verso terminarem com tônica, eu vou contar as duas também. Entendeu? Entendi. Beleza. Obrigado. Valeu. Qualquer coisa, estamos aqui para mais. Vamos lá. E aí, né, 2 camaradas, um eu já falei bastante, que é Camões, e o outro é o Sá de Miranda, né, gente? Sá de Miranda, que é o cara que leva os ideais do Renascimento para Portugal, um poeta português. É ele que leva o doce estilo novo, né, italiano, para Portugal. Ele passa um período lá e volta para Portugal super influenciado sobre, né, essa questão. Então, ó, mais uma vez aí a questão que o Tibério levantou, ó lá, ó, o soneto, né? Grandes ideias de renovação literária apresentando o que? O soneto, né? O soneto ele tem ao total 14 versos, cada verso com 10 sílabas. E esses versos, dentro do panorama das estrofes, eles são distribuídos em 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Vocês podem pegar qualquer soneto italiano, né? Soneto clássico italiano, e vocês vão ver que todos os sonetos eles vão ter essa estrutura. Certo? São decassílabos, e nas estrofes eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Certo? E aí é o Sá de Miranda que leva isso para Portugal e transforma né, a poesia, que até então era a poesia palaciana, que era feita em redondilha, certo? Não existiu o conhecimento sobre o soneto, e o soneto passa a ser tão importante, não só para a literatura portuguesa, como também para a nossa. E aí o camarada Camões, né, olha aí, os sonetos camonianos sejam talvez os melhores da literatura em língua portuguesa. A obra lírica possuía complexidade formal, com rebuscados sonetos decassílabos, né? E aí nós já sabemos da estrutura, tá? E o desenvolvimento de temas, como desconcerto do mundo. Veja como tem aquela pauta reflexiva que eu acabei de falar, que eu falei durante o momento das características. Desconcerto do mundo, efemeridade da vida, né? Essa questão da efemeridade da vida e
a questão da mutabilidade da vida, que vem logo depois ali, né? A vida é efêmera, é mutável, né? Muda constantemente. Está muito ligado àquela característica do carpe diem, que nós discutimos há pouco, certo? E aí nós temos, né, as pautas temáticas de estrutura, quais os gêneros que o Camões produzir. Então nós temos o épico, o lírico e o dramático. E aí, o senhor Camões. Olha aí, gente. Para representar aquilo que nós vimos há pouco, né? A questão da poesia lírica, né? Que nós já conhecemos porque estudamos na aula sobre gêneros. É aquela poesia que vai, né, falar sobre sentimentos, né? Que vai colocar situações ali relacionadas, certo? A estrutura está aí. Nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. Eu não vou fazer essa canção dos versos, tá? Senão a gente vai ficar aqui contando o verso, não é essa a nossa ideia, ok? E esse soneto em questão é um soneto muito famoso, né? Famoso pelo Camões, né? Pela condição da produção dele ligada ao poeta mais importante, né, aí do classicismo português, e também porque nós temos na genialidade do Renato Russo, tá, a retomada dos versos desse soneto, juntamente com um texto bíblico, né, a Carta de São Paulo aos Coríntios, a composição de uma música belíssima chamada Monte Castelo. Eu não sei se vocês conhecem, né? Está no disco As Quatro Estações, se não me falha a memória, tá? E tem inspiração no texto camoniano. Vou ler os versos para ver se vocês reconhecem. Olha aí: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Belíssimo, belíssimo. Então vocês perceberam, por exemplo, para justificar essa questão da forma fixa, né, da métrica decassílaba, como as rimas elas são fechadinhas, não é? Nós lemos as estrofes e nós percebemos que ela sempre vai fechar certinho com a rima ali, né, na sua condição de interpolada, né? A, BBA, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, para não gerar conflito, porque, como eu já falei, a gente não precisa saber disso, tá? Pelo menos para os nossos fins ali, que são, né, estudar para o Enem. O Enem vocês não vão ser tarifados sobre escansão poética, né? Ou esquema de rima, acredito eu. Mas dá para perceber isso, ok? Quem não lembra, isso é parte da música do Renato Russo. E o Renato Russo inclui a esse texto aí, né? Ele faz algumas modificações para poder adequar a questão da música. Ele inclui o texto do São Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Então é muito lindo isso, né? Ele pega um texto secular, que é o texto do Camões, um texto dito mundano, e pega um texto sacro, né? Um texto ligado às escrituras sagradas, tá? Para falar sobre algo de maneira universal, que é o amor. E para que no final das contas a gente perceba, né, seja na parte da Carta de São Paulo aos Coríntios,
ou no texto do Camões, que a gente não vai entender o que é o amor, mas a gente sabe que sem ele a gente não é nada, né? Então é muito rico, muito, né, genial. Só poderia sair da cabeça de um gênio, né? Fazer esse link aí com essas duas situações. E sobre essa característica é importante, por exemplo, vejam que nós falamos sobre objetividade no início da aula, né? Vejam que esse poema é um poema lírico, fala de amor, mas o que é que vocês percebem aí? Não tem a presença do eu necessariamente, né? Colocando os seus sentimentos para com alguém, tal, aquelas questões, certo? E isso aí, como eu falei, tem um pezinho naquela visão clássica de objetividade, de racionalidade, tá? Até certo ponto. É claro que existem poemas na lírica camoniana que tem o eu lírico ali presente. Esse daí, por exemplo, né, as questões que aborda, vocês podem procurar depois, vocês vão ver que o tratamento temático aí é o tratamento de ordem universal que o Camões levava para os seus versos, né? Então, tratar do amor. Vejam que o poema ele é constituído de vários paradoxos, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. Essa é uma questão paradoxal, né? São situações contrárias dentro de uma mesma ideia, certo? Então, isso aí é um paradoxo, né? E a ideia, né, é que se reflita sobre, né, o amor que é algo universal, não é necessariamente aí, olha, eu amo, eu estou falando sobre o amor, tá? É uma questão, né, universalizada aí nos versos, ok? Então pensem nessas situações. Depois, como eu citei lá nas dicas, né, aprofundem-se um pouco mais nessas questões que envolvem esse camarada aqui, certo? As temáticas, né? A construção dos versos camonianos dentro desse panorama clássico. Tem muita coisa legal e importante para os estudos de vocês. E também, né, é belíssimo. Puro deleite. Vamos a algumas questões. Vamos lá, trabalhar o que a gente viu hoje, para ver se a gente está bem nessa história. Olha aí, primeira questão da FUVEST. Na lírica de Camões, o verso usado para a composição dos sonetos é o redondilho maior. Encontram-se sonetos, odes, sátiras e autos. Cantar a pátria e o centro das preocupações. Cantar a pátria é o centro das preocupações. Letra D. Encontra-se uma fonte de inspiração de muitos poetas brasileiros do século XX. Letra E. A mulher é vista em seus aspectos físicos, despojada de espiritualidade. E aí, já temos com Aurson letra A. Alguém mais? Letra B com Marcones. A participação de vocês é muito importante, viu? Socorro com C, Mirelle D, Sara Ellen A. Vamos lá, vamos saber quem foi no páreo aí e foi certeiro. Emily Giovana bateu letra D. Né? A letra D está para... Pessoal, só um instante. Na lírica de Camões, encontra-se uma fonte de inspiração dos poetas brasileiros do século XX. Essa a gente fala da segunda geração em diante. Nós temos uma inspiração clássica. O parnasianismo ainda está naquela virada ali. Vamos ver as outras. O verso usado para a composição dos sonetos... Não é. Elimina-se. Redondilha, só poesia palaciana. Letra B. Autos, odes, sátiras. Elimina-se. Cantar a pátria é o centro das preocupações. Aí não é na lírica, né? Aí é na épica. Né? Os textos em epopeia, falando dos Lusíadas, né? No gênero epopeia. E letra E, a mulher é vista em seus aspectos físicos, depois não, né? A gente sabe que a questão do platonismo aí, a mulher não é vista como um ser dentro dos seus aspectos físicos, de volúpia feminina, de beleza, enfim, de desejo, entre outras coisas, não é?
Então, realmente, nos sobra a letra D aí como resposta. Beleza. Alguma dúvida, gente, sobre as situações? As outras alternativas a gente pode ir naquele velho, aquele velho formato, aquela velha estratégia da eliminação, Vamos por eliminação. Então, realmente, letra D está para a resposta. E aí a gente tem, se vocês vão ver isso mais à frente, Nós vamos ver poetas do século XX retomando, se inspirando nas formas clássicas mais uma vez. Por exemplo, posso citar o Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade, e vários outros belíssimos que ele compôs. Segunda questão. Sobre o poema Os Lusíadas, é incorreto, tá, gente? Afirmar que, quando a ação do poema começa, as naus portuguesas estão navegando em pleno Oceano Índico, portanto, no meio da viagem. Letra B. Na invocação, o poeta se dirige às Tágides, ninfas do rio Tejo. Na Ilha dos Amores, após o banquete, Tétis conduz o capitão ao ponto mais alto da ilha, onde lhe descenda a máquina do mundo. Letra D. Tem como núcleo narrativo a viagem de Vasco da Gama, a fim de estabelecer contato marítimo com as Índias. E letra E. É composto em sonetos decassílabos, mantendo em 1102 estrofes o mesmo esquema de rima. Gente, essa questão ela mergulha bastante aí na obra, Os Lusíadas, certo? Eu não me ative a essas questões, porque senão ia ser uma aula inteira só sobre tudo que envolve, tudo entre aspas, a gente não tem como debater tudo, não é? Então, eu vou bater essa questão e a gente vai entender por que essa questão tem como resposta a letra E. Ó, vê logo no início da letra E. É composto em sonetos decassílabos. A epopeia é uma coisa, Os Lusíadas, a obra dos Lusíadas é uma coisa, tá? Soneto é outra coisa, ok? Soneto é outra coisa. Então, a resposta letra E, justamente, por essa afirmação aí que tem soneto dentro, certo? Eu vou falar dentro ali, entendam, dentro, falando da estrutura dos Lusíadas. Não, certo? As demais alternativas, elas realmente tratam de situações que fazem parte do poema. Depois, vocês podem, aí, caso vocês se interessem, espero que sim, buscar, por análises, resumos, aquilo tudo que for claro, para objeto de estudo. Existe uma diferença entre estudar literatura e ler para o deleite. Se vocês quiserem pegar a obra para ler também a nível de deleite, claro, é uma experiência válida, única. Terceira questão. Tu só, tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obrigam. Deste causa a moléstia morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga. É porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Olá, aí já nos traz, o Marcondes pergunta, já que não é soneto, com licença, viu? Vou ler aqui o que o Marcondes colocou. É o que, então? Sobre a resposta à questão anterior. Olha aqui, Marcondes, a estrutura do épico. Olha aí.
certo? É diferente. Vejam que nós não temos uma estrofação, né, igual ao soneto. O soneto é uma forma fixa. Veja que o poema épico tem a sua, certo, condição. Vejam que não há uma divisão, né, em quartetos e tercetos. Eu tenho, né, os versos encadeados aí, tá? Dentro da construção, como é pauta pro épico, ok? E as rimas também não são dentro do esquema fixo, né? Não rimam da mesma forma como nós vimos no soneto lido anteriormente. Veja que os últimos 2 versos rimam ali, ó, né? Diferente dos demais, que as rimas seguem, né, um formato diferente, falando de qual palavra rima com qual palavra em qual verso. Então tá aí. Essa é a estrutura, certo, do épico, né? Da epopeia, falando, claro, dos Lusíadas, já que é o exemplo. Ok? Por isso que diferencia-se. Não vou contar a sílaba poética, porque isso aí... Não, que é isso, Marcos. Não precisa pedir desculpa, cara. Na verdade, eu preciso que vocês façam isso. Eu quero que vocês interajam, que vocês perguntem, que vocês participem. Isso é muito importante para mim. Fique à vontade, cara. Sempre que precisar. Ó, o Socorro já contou. Tem 19. Depois, se der tempo, a gente faz isso depois. Para ver se bate realmente, certo? Cada verso, Socorro, você contou? Deu ali algum com 19? Eu acredito que tenha uma métrica diferente entre os versos, né? Tem 10? Pronto, são decassílabos. Depois a gente vê isso. Ah, tá. Socorro, ok, entendi. Foi a digitação. Então, são decassílabos também, né? Socorro contou, mas não é um soneto. Olha a questão. Né? Trecho dos Lusíadas, e agora a questão. Os Lusíadas, obra de Camões, exemplificam o gênero épico na poesia portuguesa. Entretanto, oferece momentos em que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio de Inês de Castro, do qual o trecho acima faz parte, é considerado o ponto alto do lirismo camoniano, inserido em sua narrativa épica. Deixa eu só explicar para não ficar vago. Dentro da estrutura dos Lusíadas, tá? Eu falei isso há pouco, né? Quando eu estava falando das intenções ali dos gêneros, né? Como classificar os gêneros do Camões, que tinha o soneto, que era representativo da lírica, mas que existiam espaços também dentro da época, né, camoniana, para momentos de lirismo, né? Que vão falar de sentimentos, essas coisas todas. E os Lusíadas, eles têm, eu vou falar, né? Tem um fio condutor, tá? Ali vou chamar enredo, tá, gente? Que é a navegação, né? A empreitada do Vasco da Gama, certo? Como eu já falei, mas que em alguns momentos o Camões meio que abre ali espaço para certos episódios ali, certas situações que, né, fogem um pouco, certo? Fogem um pouco do foco do enredo, tá? Do segmento ali do fio condutor, e abrem, certo? Esse tipo de situação aí, como da Inês de Castro, né? Que é algo relacionado a uma tragédia que acontece com a persona aí, que está lá na história de Portugal. Depois, se vocês, certo? Se interessarem, procure lá, né, o que foi que houve com Inês de Castro, tá? Existem várias outras situações aí relacionadas a esse tipo de episódio, né, dentro da concepção dos Lusíadas. O episódio Gigante Adamastor, outros, enfim, não vou lembrar de tudo agora e até nem cabe, né? Senão a gente vai perder mais tempo. Olha aí, letra A. Personifica e exalta o amor mais forte que as conveniências e causa da tragédia de Inês. Socorro já bateu ela, né? Vamos só ler as outras e saber se realmente a letra A está para a resposta. Letra B. Celebra os amores secretos de Inês e de Dom Pedro e o casamento solene e festivo de ambos. Tem como tema básico da vida simples de Inês de Castro, legítima herdeira do trono de Portugal. Retrata a beleza de Inês posta em sossego, ensinando aos montes
o nome que no peito escrito tinha. Letra E. Relata em versos livres a paixão de Inês pela natureza e pelos filhos e sua elevação ao trono português. Mais uma questão que mergulha um pouco ali, né, propriamente dito, na história, né, na condição, certo, do que é, né, narrado na epopeia. Mas aí eu vou bater realmente, Socorro foi no alvo, né? Tem dicas, né, gente, sobre qual seria a resposta, por mais que, por exemplo, nossa, eu nunca li os Lusíadas, não conheço o episódio. Vejam que no comando da questão, ali, quando está fazendo a parte introdutória aqui, ó, tem o termo lirismo, né, que, claro, vai falar de amor, tá, dentro da situação, ok? E aí tem, na letra A, logo de cara, né, personifica e exalta o amor, mais forte que as conveniências e causa da tragédia de Inês. Aí eu disse há pouco também, eu dei uma... Acabei dando um tip, né? Acabei dando uma dica aí sobre... falei da tragédia, né? Então acabou sendo letra A escolhida, muito bem escolhida por Socorro. Ok. Vamos à próxima. Olha aí. O amor era um bálsamo. Na verdade, ainda é, né, Socorro? Se a gente for parar para analisar... O amor é o grande bálsamo da existência humana, né? Eu tô camoniano aqui, gente. Tô refletindo sobre as questões. Olha aí, Socorro tratando, né, de forma universal sobre esse sentimento tão maravilhoso que é o amor, né? O amor era um bálsamo. Muito bem. A quarta questão. Se o teatro... Olha aí, deixa eu parar aqui só para ler o que Kailane perguntou. Já caiu muito esse assunto no Enem, prof? Já caiu. Eu não vou, Kailane, ter como dizer a você necessariamente em qual Enem, qual prova, qual ano, mas já caiu. Já caiu soneto do Camões, já caiu referência à épica também, tá? Então, é muito, muito, não necessariamente, né? Se você perguntar para mim, professor, o que é que mais caiu no Enem? Aí eu vou dizer para você que é modernismo, né? Primeira, segunda e terceira geração do modernismo. Isso aí foi o que mais caiu. Se você perguntar qual o autor que mais foi recrutado nas questões do Enem, aí eu vou dizer a você que foi Carlos Drummond de Andrade, que está ali na segunda geração do modernismo na poesia, certo? Mas temos sim incidência do classicismo na prova. Para os marinheiros era maior. Isso, né? O cara ia navegar, né? Principalmente nesse período aí das grandes navegações, não sabia se voltava né, possivelmente deixava um amor em Portugal e encontrava outros amores por onde aportava, né? Enfim. A Orson já respondeu a letra D. Vamos voltar aqui. Ó. Se o teatro vicentino é acentuadamente religioso e medievalizante, como se explica a sua classificação nos limites do humanismo? Perdão, a entonação foi errada. Como se explica a sua classificação nos limites do humanismo? Uma pergunta direta. Se partir de o alto da barca do inferno, responda mediante a alternativa correta. Já temos a letra D de stand-by aí esperando, né? Sendo redundante, stand-by esperando para saber se é a resposta. Vamos às outras. Letra A. Analise o homem. Deve ser análise do homem, né? Eu acho que teve um erro de digitação. Análise do homem em suas relações sociais, nas buscas do melhor caminho para o encontro com Deus e a moralidade religiosa. Letra B. Análise do homem em suas relações com Deus, na busca do melhor caminho para o encontro com o semelhante. Letra C. Investiga o homem em suas relações com a igreja, destacando a crítica aos padres que não se voltam para os valores humanos. E letra D, já foi escolhida também por Kailane, analisa o homem em suas relações com a nobreza, o clero e o povo, tendo em vista a vida transitória. A religião
e do mercado ascendente. E para fechar a letra E, critica a igreja ao defender com entusiasmo os princípios reformistas disseminados pela Reforma Protestante. A gente já tem bagagem suficiente, né, gente? Já está super afiado aí com essas questões, né? A gente está falando de Gil Vicente no humanismo, mas a gente sabe, né, que há uma ligação entre os períodos. Então, como vocês podem perceber, eu tenho letra A como resposta. Vamos ver a letra D. Analise o homem em suas relações com a nobreza, o clero e o povo, tendo em vista a vida transitória, a religião e do mercado ascendente. Olha a letra A. Analise o homem em suas relações sociais, na busca do melhor caminho para o encontro com Deus e a moralidade religiosa. Vejam o comando da questão, tá? Olha aí. Se o teatro vicentino é acentuadamente religioso, medievalizante, como se explica a sua classificação nos limites do humanismo? Se partir do alto da barca do inferno, responda mediante a alternativa correta. Gente, veja só. Vocês lembram que o teatro vicentino, o alto, né, foi um tipo de texto que surgiu dentro da igreja. A gente discutiu sobre isso, né? Os autos, tá? De cunho moralizante. Mas o que é que o Gil Vicente faz? Tira essa situação, né? Leva, populariza, mas seculariza mais, podemos dizer assim, esse tipo de texto. Então nós temos aí na letra A, vai analisar o homem. Lembram que a crítica era direcionada ao homem e não às instituições. Certo? Em suas relações sociais. Lembram que eu falei? Vai ter um personagem que é o dono do açougue lá, não dizendo que existiam açougues com, estabelecidos enquanto açougues. O empresário, melhor dizendo, né? Aquele que tinha algum bem ali, que era avarento, era ruim, maltratava a esposa, enfim. Ele vai pegar o homem nas questões sociais, nas relações sociais, certo? E vai colocar ele em uma situação relacionada ao momento de para onde eu vou? Para o céu, para o inferno, vou ficar ali no purgatório. E ali ele definia pela conduta das relações sociais, né, quais eram os melhores caminhos para aquele que queria ascender ao reino dos céus, entrar na barca do céu. Né? Então, vê como a letra A coloca isso, certo? Nos dá essa condição, né? Relacionada ao que o comando pede. Analise o homem em suas relações sociais, nas buscas do melhor caminho para o encontro com Deus e a moralidade religiosa. Lembre-se que, como eu falei, né, o Gil Vicente, por mais que ele fosse um cara do humanismo e tivesse ali no bifrontismo, lembra do termo, né? Ele estava para os dois ambientes, né? Ora, olhava para frente, para o que veio para esse momento que nós estamos agora, que é o classicismo, ora ali influenciado também pelo que era muito forte durante toda a Idade Média. E aí nós sabemos que é, né, o papel da igreja, tá? Vamos à última questão. Olha aí, texto do Camões. Lê da serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e pérolas doce riso. Debaixo de ouro e neve, cor de rosa, presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por parte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa. Repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Vejam, antes de ir para outra sua, vejam que os versos são bem característicos daquilo que nós falamos há pouco sobre a condição da mulher, né?
a condição da mulher como alguém para inspirar o poeta para compor os versos com um eu lírico ali, né, falando dos seus amores, mas sem indicar determinadas questões de enlace carnal, né? Então, veja que, né, nós temos versos como repouso nela alegre e comedido, né? Com calma, ali com parcimônia, né? Estas as armas são com que me rende, me cativa amor. Ele está dizendo que ama, mas não que possa despojar-me da glória de rendido, né? Mas não que possa, né, ter ali desse amor aquilo que, né, para o homem o amor carnal propõe, né? Beleza? O enlace, como eu falei, né? Consumar o amor, tá? Vamos ver a próxima situação. Olha, um texto em linguagem mista, né? Não vou nem falar em linguagem mista, linguagem não verbal, porque a parte de baixo ali é só a referência, mas cabe, né? Para o todo, linguagem mista. Uma obra, né? Vejam a retratação aí do Sanzio, o artista plástico que nós vimos, né, representativo do período. A mulher com o unicórnio. Vamos lá. Questão do Enem. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, olha aí, né? O intertexto, né? E o interdiscurso ali, ó, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos. Letra A. Apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. B. Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema. Letra C. Apresentarem um retrato ideal da mulher, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Letra D. Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. E letra E. Apresentarem um retrato ideal da mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Alisson foi letra E, Kailane também letra E. Socorro é campeã de audiência aí na possibilidade. Vamos ver se é mesmo. Analisaram bem a letra E, gente? É uma questão do Enem. Para quem perguntou, não lembro agora quem foi que perguntou, se já caiu. Olha aí uma condição, não é? Ludmilla vai em B, Tibério vai em C. Vejam que a questão ela é em formato Enem, e o que é que ela faz? Ela pega dois ambientes artísticos do período clássico, né? Ali, ó, a pintura e os versos, né, do Camões, e pede para que a gente perceba o que é que há de ligação entre os dois, né? Aquilo que eu falei há pouco, qual é o intertexto presente aí entre as duas obras. O que é que eu vejo na pintura e reconheço no poema e vice-versa. E, claro, também um interdiscurso, né? Porque o que era, certo, representativo para o momento clássico, falando, né, de um discurso para o período, né, que permeia ali o período e tal, e também para a pintura. Então, surgiram aí outras possibilidades para a resposta. Vamos ver qual. Olha aí. Muito bem, Mirelle, Osmar Santos também pegou, bateu certinho. Apresentarem um retrato ideal da mulher. Lembre-se, mulher idealizada, né? Tá ali, ó. Musa inspiradora. Essa ideia, né, das ninfas do Tejo, por exemplo, que estavam para a obra Os Lusíadas, né? As musas do Tejo. Então a mulher passa a ser musa inspiradora, né? Dentro da questão. Aí veja só, retrato ideal da mulher marcado pela sobriedade e pelo equilíbrio. Lembra que eu falei a questão que vai envolver esse plano clássico ali, também, dentro dessa ideia de racionalidade, está ligada a esse plano do equilíbrio, né?
da calma, da parcimônia, calma, pense, né? Tá? Evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça. Quando a gente olha o quadro, vou voltar aqui só para veja como ela tá. Ó, calma, serena, tranquila, né? O semblante dela é um semblante neutro, praticamente. A gente não consegue perceber, né, nenhum tipo de sentimento, entre aspas, né, representado aí na face da mulher pintada, né, dessa moça pintada, certo? Não dá para ver. Então, marca muito bem aquilo que, né, a letra C tem, postura. Se a gente, por exemplo, se vocês pegarem um quadro barroco, que nós vamos ver mais à frente, vocês vão ver como ele vai se contrapor nessa condição. A pintura barroca vai se contrapor, vai ser mais carregada, as cores serão, né, aquilo que vocês vão conhecer como claro escuro, né, o chiaro escuro, certo? Ali, né, fora que vai representar um tema sacro, certo? Isso, Alisson, o exagero barroco. Vejam que aí não, né, a coisa tá serena, né, lá atrás, ó, o que é que nós temos, né? O céu, montes, né? A natureza, tudo bem tranquilo. Aí a Kailane Campos diz que está em dúvida. E o Alisson falou que a letra E é mais coerente. Vamos ver, Kailane, depois expresse sua dúvida para a gente conversar. A letra E apresenta um retrato ideal da mulher, marcado pela emotividade e o conflito interior. Mas, Alisson, como é que eu posso ter um retrato ideal da mulher para o elemento clássico, certo? E ter esse retrato marcado por questões emotivas e conflitos. Né? Se você for parar para pensar, isso não cabe para o classicismo, isso cabe para o exagero do barroco, porque o homem barroco é um homem em conflito. Né? É o homem conflitado entre as questões que envolvem ali o período em diversas situações. Eu não vou abrir agora porque a gente vai chegar no barroco depois. Tá? Mas para esse momento do classicismo, né, o que a gente tem é equilíbrio, é parcimônia aí, né, dentro das situações. A expressão da moça é uma expressão calma, não é carregada, não tem emotividade, né? Como eu falei, é uma expressão neutra aí, praticamente, né? Não tem um sorriso, né? Semblante, ela não está expressando nada. Então, a letra C, né, que se faz aí adequada à situação. A Kailane não... maravilha então, Kailane. Entendeu agora, não é? Bom, gente, então, reforçando esse ponto, olha, se você fala de cultura clássica, você tem que lembrar da questão do pensamento, como é o pensamento racional, objetivo, e que ia prezar, certo, por essa ideia de equilíbrio, essa ideia de tratamento parcimonioso, ok? Se a gente pega essas evidências e joga para a literatura, o que é que a gente vai ter? Por exemplo, poemas que são feitos de forma, né, de forma equilibrada, aquilo que a gente vai chamar de forma fixa, sonetos, certo? Se a gente fala, por exemplo, né, das artes plásticas, a gente vai falar também de uma condição de equilíbrio evidenciada, né, pela retratação equilibrada e parcimoniosa do ser humano aí relacionado. Ó. Vejam que o ser humano está no meio da situação, né? Ele está ali retratado no meio, ele é o foco da questão. Tem o unicórnio, que claro é uma referência à mitologia, a gente sabe que o unicórnio, né, como o Tibério colocou aí, é um ser mitológico, então tem todo um apanhado aí, né, ligado à situação, tá? E a questão A, como está, apresentam, o Tibério colocou a letra A como o maior distrator. Olha aí, apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio, presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. Realmente, Tibério, né? Eu entendi agora.
O unicórnio aí, ele derruba a letra A, não é? Não é, a evidência não é o unicórnio, né? Se a questão perguntasse quais acessos nós podemos, né, perceber na pintura sobre a cultura clássica, aí a gente poderia ter ali uma pauta sobre o ser mitológico ali, né, que é o unicórnio que está sendo representado, mas realmente, né, a letra A ela vai bem, aí quando chega no unicórnio, cai. Tudo bem, galera? E aí chegamos ao fim de mais uma aula. Algum questionamento, alguma dúvida, algo que não tenha ficado dentro daquilo que deveria ficar? Ou posso seguir com a consciência tranquila que o recado foi dado? Agradeço muito pela participação de vocês e espero que todas as nossas aulas sejam assim, certo? Prazerosas pela interação entre os interlocutores, né? Entre nós. A aula em que só a persona do professor habla, né? Talk, speak, fica chata, né, gente? Então todo mundo tem que participar, certo? Obrigado, Socorro. Gente, tchau, bom final de semana. Obrigado por terem permitido a gravação. Eu vou editar algumas coisas e vou postar no YouTube e coloco o link para vocês no grupo. Sempre que vocês quiserem, vocês podem ir lá, certo? E assistir a aula mais uma vez. Valeu, abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, professor.